compartilhamento de tela para a gente começar a falar do nosso... Ok? Visualizam a minha apresentação? Sim, Anderson, muito obrigado. Tá indo bem, tá aparecendo aqui. Obrigado. Então, hoje nós vamos falar do novo sistema de planejamento adquirido pela Sociedade Brasileira de Quadril, em parceria com a PicMed, na verdade PicHealth. É uma empresa portuguesa que, apesar de ter levado o Mister do Mengão, está todo mundo aí triste com isso, né? Mas nos propiciou aqui a possibilidade de estar com um novo software de planejamento. Acho que seria muita injustiça nossa falar de planejamento digital sem mencionar o Dr. Guido Horta, que foi o nosso baluarte na possibilidade de ter um software de planejamento dentro da sociedade disponível para os sócios. E foi ele quem iniciou, e sociedade nada mais é do que continuidade. E hoje a gente continua implementando inovações, implementando novidades e serviço ao membro associado. Em visitação à página, ao site da SBQ, vocês vão encontrar uma nova página, um novo design, e nessa aba de menu, acima à direita, vocês vão continuar achando lá, TraumaCAD. Eu mandei uma receita de antihistamínico para o João, antes de mostrar essa tela para ele, mas a partir do dia 13/9, tá, a gente vai começar a apresentar aqui chamada o software PicMed. E a ideia é que a gente não espere até lá para poder começar, tanto é que hoje no site, no link do Telegram, no canal do Telegram, foi disponibilizado para vocês a solicitação do trial, onde vocês podem solicitar e baixar o sistema para começarem a utilizar, mesmo que a gente ainda não tenha disponibilizado os logins e a senha no site da SBQ. Dentro da área reservada, e aonde vão ser disponibilizados os logins e as senhas, hoje vocês encontram os logins e senhas do atual sistema de planejamento digital. Então, se vocês entrarem lá no canal, tem lá um link que vai levar vocês à página do PicMed, e vocês clicando nesse Trial PicMed for Free, vocês vão solicitar uma demonstração free, e isso é importante porque vocês vão já baixar o sistema que eles encaminham via e-mail para download. E a partir desse momento vocês vão começar a poder utilizar o software com as imagens que a gente também disponibilizou dentro do canal do Telegram. Após a finalização do trial de vocês, vocês continuam utilizando com o login e senha que serão disponibilizados no site da SBQ. Mas aí todo mundo tem perguntado assim, ó, por que mudar? Para que eu tenho que mudar, já que é agora que eu estou conseguindo usar o sistema? Na verdade, isso foi um entendimento da diretoria e de toda a parte da comissão que existia, sim, uma dificuldade de uso do sistema que a gente tinha, seja de instalação, seja de usabilidade propriamente dita. Existia uma dificuldade, e a resposta para essa pergunta de todos vocês é que a gente quer mudar somente para que todos realmente usem. E isso vai ser mais fácil, porque o sistema PicMed ele é mais fácil de instalar e navega bem nas duas plataformas que a gente hoje utiliza na grande maioria das vezes. Aceita vários tipos de arquivo. Antes a gente estava preso só ao arquivo DICOM, e hoje a gente pode usar JPEG, PNG, TIFF e vários outros tipos de arquivo de raio-x. E ele é bem intuitivo, o que facilita muito o uso de pessoas que, teoricamente, têm uma certa dificuldade em ter esse tipo de manuseio de planejamento digital. E as vantagens que a gente tem é de possibilidade de planejamento em 3D, tá? Segmentação de imagens, que vocês vão ter a possibilidade de olhar e perceber que isso facilita muito o planejamento e propicia várias outras formas de observação do que a gente tem feito em relação ao pré-operatório da artroplastia do quadril, e as impressões 3D para o pessoal que tem mais acesso a impressões digitais. Você pode tirar
as suas imagens do PicMed em STL, que é um arquivo, na maioria das vezes, utilizado nas impressoras 3D, e imprimir, fazer uma prototipagem daquilo que você realmente planejou. Esses são os implantes que tem dentro do PicMed, que hoje isso seja entendido para todos que estejam aqui, que a intenção é que a gente traga os implantes nacionais, tá? E acredito que tenha, ouvindo a nossa apresentação aqui, alguns representantes de empresas nacionais, e a gente quer deixar muito claro para vocês que é muito importante que vocês participem desse portfólio de apresentação de implantes, porque isso vai fortalecer não só a marca, mas também a nossa possibilidade de fazer a segurança da cirurgia previamente com um planejamento feito com o implante de vocês. Então, eu quero ratificar a importância de vocês terem aqui a possibilidade de contato com o seu João e poder fazer a implementação dos implantes de vocês dentro do sistema. Uma coisa que a gente não conseguiu fugir, e eu acho que a gente não vai conseguir fugir de nenhum deles, é a calibração no raio-x, a calibração no planejamento em 2D. E isso virou quase uma praga de sogra, né, quando é em 2D, porque a gente não consegue fugir dele, mas a gente não fica preso a somente um tipo de calibração. A gente tem vários outros tipos de calibrações que a gente já apresentou no encontro passado, né? E quando a gente está falando de planejamento em 3D, a gente não precisa de calibração, porque a tomografia ela é imputada no tamanho real e ela apresenta para a gente as dimensões e os tamanhos reais. Então, isso, de certa forma, deixa a sogra final de semana em casa e facilita. Planejamento com 2D, a gente necessariamente precisa ter um calibrador, uma marcação e qual você tenha a certeza do diâmetro e do tamanho dela para que você possa calibrar o input de suas imagens no sistema de planejamento. Tá? Não custa repetir, mas o Dr. Jean já fez uma publicação esse ano da forma e o manuseio dos calibradores para que a gente possa ter uma acurácia mais definida em relação ao planejamento 2D. Eu também apresentei na aula passada aonde era a nossa opção de colocar e tenho pesquisado talvez uma outra forma de captar essa imagem no Full Spine, aonde você tem duas formas de calibração, que seria a calibração quadriculada do próprio chassi e o uso da esfera na região inguinal do paciente, que possibilita esse tipo de imagem. Esse paciente é um paciente muito grande e, se vocês verem, a gente consegue obter uma imagem que corta só as pontas do pequeno trocânter para a gente poder calibrar. E aqui eu tenho duas formas de calibração. Os marcadores do chassi e a esfera que a gente acaba colocando para fazer essa marcação. Veja um paciente não tão grande assim, a gente consegue, se tivesse centralizado um pouquinho mais o paciente, né, conseguiria ter uma boa imagem tanto da pelve quanto das coxas femorais desse paciente. Mas isso também não impede da gente continuar utilizando aqueles calibradores que a gente já utilizava, como a própria imagem à esquerda do Dr. Ramiro, que utiliza uma régua escanográfica, e a gente com a utilização da esfera na lateral do grande trocânter. A fotografia do raio-x com a moeda, que foi uma pergunta que aconteceu no último encontro nosso, ainda precisa ser avaliada. E eu farei essa avaliação e apresentarei alguma coisa em relação a isso para os senhores. Que a ideia é pegar o raio-x, colocar no negatroscópio, colocar uma moeda nesse raio-x e bater uma foto dela. Será que isso tem alguma influência relacionada à calibração? Eu hoje não tenho como confirmar para vocês. Mas hoje essa seria a única forma duvidosa da gente poder utilizar o sistema de planejamento que a sociedade está disponibilizando. Com o PicHealth a gente vai conseguir, com certeza, fazer um planejamento bem tranquilo de próteses primárias, com utilização de raio-x e planejamento em 2D, desde que calibrado, sem muita dificuldade, tanto o uso com implante quanto a manuseio das imagens, quanto próteses que provavelmente, por serem, mesmo que sejam primárias, possuem um certo grau de complexidade pelas patologias inerentes ao paciente e pelas deformidades que elas apresentam. A gente vai poder fazer uma calibração utilizando um planejamento, utilizando a própria tomografia do paciente, e se eu não falei, o sistema também aceita imagens de ressonância magnética
para que isso possa ser feito, tá? A gente consegue segmentar com muita facilidade a parte que nos interessa em relação à cirurgia, fazer mensurações como, por exemplo, ali eu estou tirando o maior diâmetro desse acetábulo e ele está me apresentando 47 centímetros. Eu já sei que esses pacientes têm um diâmetro acetabular não tão grande assim, eu preciso estar preocupado com o que eu vou escolher, e um diâmetro de canal femoral de 15 milímetros. Então, se isso fosse com uma radiografia, talvez a gente tivesse menos acurácia em relação a essas medidas, a essas mensurações. E a gente consegue também visualizar tudo isso através da imagem em 3D à direita, no azul. Um plano axial e um plano coronal, mostrando para a gente que também é possível avaliar a profundidade e o bom posicionamento em todos os planos e correndo essas imagens. Eu vou ter facilidade de mostrar isso para vocês durante o nosso planejamento. Além disso, a gente vai poder prototipar, tirando o arquivo STL, caso o colega tenha acesso a uma impressora 3D, que hoje é algo que não é tão difícil e nem tão caro quando a gente fala de empresas que disponibilizam esse serviço. Isso pode ser possível e factível, e você pode entregar o arquivo pronto para essa empresa somente imprimir, e a visualização da reprodutibilidade disso dentro da cirurgia. Percebam os senhores que aquela paciente tinha um acetábulo realmente muito pequeno e que foi possível colocar um acetábulo de tamanho, o menor tamanho não cimentado, que pudesse caber uma cabeça maior por conta de um melhor planejamento com a utilização da tomografia e do planejamento digital. Então, eu acredito que esse caso é do Dr. Jean, e ele me compartilhou que isso foi muito importante para a determinação do que poderia ser feito ou não no acetábulo dessa paciente. Eu queria trazer aqui, e não vou atormentar a vida de vocês com telas e funções do sistema, com slide, porque eu estou aqui para planejar, mas queria trazer aqui algumas imagens em relação a algumas telas que são importantes dentro do sistema, que podem causar algum tipo de dúvida dos senhores, e acho que a explanação e a demonstração dessas telas vão fazer total diferença no uso do sistema. O sistema ele possui um menu bem tranquilo de ser entendido, dividido em 3 partes, tá? Onde a parte à esquerda são a parte de utilização e manipulação de imagem, a parte do meio do planejamento propriamente dito, e a parte da direita é aquela, putz, deu merda, vou apagar. Então, se a gente pensar assim, nós só temos 2 partes importantes. Essa outra ferramenta eu quero chamar a atenção de vocês porque ela é uma ferramenta extremamente importante e de multi-utilidades dentro do sistema, e ela possui um único ícone. E se a gente não souber nesse ícone o que fazer, isso pode ser difícil e trazer a impressão da dificuldade do uso do sistema. Tanto no raio-x quanto na tomografia, a aba de menu é idêntica. Porém, a função do corte, ela precisa ter as suas diferenciações. Ao clicar no corte, à direita vai aparecer uma aba de aceitar o corte ou não aceitar o corte. Depois de marcada a área que você quer cortar e clicado no aceito corte, vai aparecer essa bolinha azul no segmento que você escolheu para cortar. Esta bolinha azul, senhores, ela possui nada mais, nada menos do que 5 funções. E é só ela que, teoricamente, vai fazer a diferença em relação à usabilidade do sistema. O que não é tão difícil de entender, por isso que a gente fala que ele é bem intuitivo. Então, a seta verde vai mover o segmento ou implante no sentido vertical. A seta vermelha vai mover ou o implante ou o segmento, porque ele move ou o implante ou o segmento ósseo cortado no sentido horizontal. Esse espaço escuro entre a quadrinha amarelo e o círculo move o implante num plano bidimensional, tanto no sentido vertical quanto no sentido horizontal. O quadrinho amarelo ele serve para te determinar um centro de rotação ou de mudança de eixo. Quando esse quadrinho amarelo está no centro, tá?
você vai utilizar o círculo azul para mudar a verticalização do seu implante ou do seu segmento. Quando esse quadrinho amarelo está excêntrico, o seu círculo azul serve para mudar o eixo. E é só isso que a gente precisa saber fazer para poder planejar. Ficou difícil? Vou voltar. O ícone é um único. Um círculo azul com duas setas e um quadrado amarelo no meio. Se eu aciono a seta verde, ele vai mover meu segmento ou meu implante no sentido vertical. Se eu aciono a seta vermelha, ele vai mover o meu implante no sentido horizontal. Nessa área escura, entre o quadradinho amarelo e o círculo azul, eu segurando, eu vou conseguir mexer todo o implante ou segmento em dois eixos. O quadradinho azul serve para mudar o eixo de plano. Se o quadradinho amarelo estiver no centro, o círculo azul serve para mudar a verticalização. Se o quadradinho amarelo estiver excêntrico, ele serve para mudar o eixo. Acabou. É a única coisa que a gente provavelmente vai ter alguma dificuldade de uso dentro do sistema. Mas utilizando e mexendo, isso fica muito fácil de ser percebido. Então, o círculo azul, quando o quadradinho amarelo está central, muda a verticalização. Quando o quadradinho amarelo está fora do eixo, fora do centro, ele serve para mudar o eixo. Então, vamos parar de lero-lero, porque eu vim aqui para planejar. A ideia é que vocês entrem no site do PicMed e solicitem o trial de vocês clicando nessa aba e fazendo a solicitação do trial em preenchimento desse formulário. Não esqueçam que, terminado o trial de vocês, vocês vão poder utilizar o PicMed com o login e a senha que será disponibilizado dentro do site da SBQ. Eu vou entrar no PicMed que eu já tenho instalado. Então, essa é a aba de login e senha. Colocada a senha e feito o login, a primeira coisa que vocês vão visualizar é esta tela aqui de apresentação de alguns itens aqui em cima à esquerda, que eu não vou me delongar, tá? Mas os principais são esses aqui. As imagens Daikon que vocês estão cansados de lembrar, que são as imagens do raio-x que a gente precisa ter CD ou ter acesso ao PAX ou qualquer coisa para poder imputar no sistema. O acesso direto ao PAX que você pode fazer via hospital, independente do PicMed ou da PicHealth, porque existe um tutorial de implementação disso, acessando o seu PAX do hospital. As imagens em CDs e aqui o principal, as imagens convencionais, que são as fotografias, os JPEGs, o TIFF e o PNG que a gente puder ou quiser trabalhar. A minha ideia hoje é apresentar para vocês um planejamento utilizando uma radiografia simples da bacia, tanto de uma artroplastia primária como uma imagem convencional. Então, percebam vocês que aqui já abre algumas radiografias com outros tipos de arquivo. Tá? E aqui embaixo ele já te dá acesso também a qualquer tipo de arquivo que você tenha no seu computador. Então, selecionado o raio-x e imputado a imagem, o sistema roda e sobe essa imagem. E a partir do momento que você tem essa imagem imputada nesse primeiro plano, aqui quando você está trabalhando com o raio-x, você pode ter mais são 3 imagens, tá? E você pode selecionar todas para que elas entrem, e a gente chama de adicionar uma imagem. No momento que você clica no botão adicionar uma imagem, ela passa para a parte inferior desse sistema e você inicia o planejamento. Eu deixei todas essas abas abertas para vocês poderem perceber que o sistema ele vai te dando dicas do que está acontecendo e do que você precisa se preocupar de fazer. O próximo passo para qualquer sistema é você escolher o que você vai fazer. O contrato que a PicMed e a SBQ assinaram só vai estar disponível para os membros do quadril.
joelho, coluna, membro superior, pé e tornozelo e trauma, eles vão sair. Porém, não impede da gente planejar um trauma do quadril. E vocês vão perceber o porquê. Selecionado 2D, por quê? Porque é um raio-x. E selecionado quadril, eu vou iniciar o meu planejamento. A imagem sobe novamente. E a partir do momento que ela sobe, você vai fazer a calibração desse sistema. Eu escolhi o segmento manual, ou régua, ou círculo. Como eu tenho uma moeda, eu vou trazer esse círculo e vou fazer o planejamento com o círculo. Tá? Esse círculo tem 25 milímetros, que é uma moeda de 25 centavos. É outra mensagem que o sistema te dá, tá? Eu não vou parar para explicá-la. Feito isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, o sistema está calibrado, a imagem está calibrada. Aqui tem algumas réguas do menu, tá? E a primeira coisa que a gente faz no planejamento é fazer as medidas, tá? Eu vou fazer rapidamente um planejamento de uma artroplastia do lado esquerdo. Então, seleciono o lado e seleciono a prótese total do quadril. Você vê que aqui tem vários procedimentos, tá? E inicio o planejamento. O sistema me fala onde eu tenho que fazer as marcações, clicando na interrogação se você tiver dúvida do que ele está falando. Então, centro da cabeça do fêmur, ápice da cabeça, linha de Kuhler de um lado, linha de Kuhler do outro. E você vai seguindo o que o sistema está te pedindo. Ao seguir o que o sistema está te pedindo, ao final desses toques e dessas submissões de informação, ele vai te mostrar o offset e vai te mostrar a discrepância dos membros. O que, teoricamente, faz a gente ter muita segurança do que a gente está fazendo. Automaticamente, ele apresenta para você o offset desse paciente e a discrepância de membros desse paciente. Tá? Uma vez feito isso, se você achou que é o suficiente e está bem colocado, porque se não estiver bem colocado, você ainda assim pode mudar os posicionamentos se você errou na hora de fazê-los, tá? A gente vai começar, a gente esconde a linha nesse olhozinho que tem aqui, ó, ok? E a gente começa a planejar. Eu queria mostrar para vocês, é óbvio que aqui a gente vai fazer só uma demonstração, tá? Eu vou segmentar esse fêmur para que vocês possam entender a ferramenta. Eu selecionei corte, tá? E com o corte eu começo a selecionar a área que eu quero e que eu tenho interesse de selecionar. A ideia de demonstração desse planejamento é planeje como opere. E a primeira coisa que a gente faz depois do acesso é luxar o quadril. Então, eu vou seccionar o meu fêmur, vou selecionar o meu fêmur, tá? Se eu seleciono esse fêmur, ele vai abrir essa setinha que eu adiciono o corte, aceito o corte. Ele aparece a tal bolinha, e a tal bolinha no verde para cima, no vertical, o vermelho no horizontal. Na área preta, eu seleciono e movimento esse fêmur para qualquer lugar. O quadradinho no centro, se eu pego o azul e rodo, eu mudo o ângulo, mas se eu mudar o centro de rotação do centro da minha bolinha e pego o azul, eu mudo o eixo. Então, a ferramenta ela é basicamente aquilo que a gente explicou e demonstrou lá nos slides. Então, se eu selecionei esse fêmur, agora, qual é o próximo passo da cirurgia? Fazer a osteotomia do colo. Então, eu vou seccionar novamente e fazer uma osteotomia do colo. Fiz a osteotomia desse colo do fêmur. Perdão, vou fazer voltar. Ok. Seccionei esse colo do fêmur. Aceitei o corte. Ressequei a cabeça do fêmur. E agora eu vou começar a fazer os templates acetabulares. Anderson, eu podia fazer os templates sem cortar o fêmur? Podia. Eu só fiz isso para ser mais didático e para vocês entenderem o planejamento com a tomografia. A minha ideia aqui é planejar um Trident pro acetábulo, tá? E de forma que aqui o implante selecionado eu posso modificar ao lado ou
as configurações desse implante. Tá? Eu posso também mudar já o tamanho que ele já está me apresentando nas visões AP ou lateral. Tá? Então, eu posso já configurar esse implante. Eu vou, um paciente desse, um 42 é muito pequeno, vou tentar pelo menos um 46. Eu insiro esse implante, ele aparece aqui. Eu seleciono o círculo e coloco lá. Tá? A partir do momento que ele estiver na região, eu pego o azulzinho e dou os meus 45 graus que eu quero em relação ao plano axial. Pode ser que esse esteja pequeno, mas se eu quiser mudar, eu posso mudar ele aqui em configuração, que vai aparecer para mim aqui o tamanho dele. Então, se eu puser aqui um 48, ele vai mudar para 48 e eu pego ele de novo e levo ele novamente para o acetábulo. Tá? Então, é assim que a gente planeja o acetábulo de um raio-x. Feito o acetábulo, eu estou satisfeito, estou muito feliz. Eu vou agora colocar um implante da mesma marca no fêmur. Então, o lado é o certo, o tamanho, talvez esse fêmur me aceite um tamanho maior, 0 é muito pequeno, tá? É um aculate. Eu vou tentar pelo menos um 5, tá? Me agrada bem. Um offset me parece mais vertical, o outro lado, né? Não é um offset varo. Eu vou inserir ele e esse implante aparece aqui. Peguei a bolinha, ó. Se eu pegar o verde, ele sobe e desce. Se eu pegar o vermelho, ele anda na horizontal. E se eu segurar os dois vetores, eu movo ele como um todo. Levo ele até o meu fêmur e aí mudo a inclinação, pegando a setinha azul e mudando o que eu preciso. Então, me parece que esse tamanho de implante é ideal. Agora, para você mexer esse fragmento, é uma ferramenta que talvez precise de um pouquinho mais de cuidado, mas que também não é difícil. A imagem principal aqui à esquerda, ó, se você clicar no olhinho, ela some qual é a imagem correspondente ao segmento que você quer fazer. Se eu clico nesse fragmento, quem está sumindo é o fêmur. Então, este fragmento é o meu fêmur. Se eu entrar em configuração, eu posso fixar este fragmento ao meu fêmur, ao meu implante femoral. Então, eu fixei o fragmento ao implante femoral. Quando eu fixo o fragmento no implante femoral, eu consigo, quando mexer o fragmento, eu também mexo o implante. E a partir desse momento, qualquer coisa que eu faça no implante ou no fragmento vai corresponder a uma modificação de movimentação de ambos. Compatibilizei os centros de rotações. Enfim, essa me parece um bom planejamento e se a gente tiver alguma dúvida e se a gente quiser saber se houve o que aconteceu em relação às medidas pré-operatórias, eu vou em medições que eu fiz no pré-operatório e clico nessa reguinha e libero. Eu esqueci de travar essa ferramenta antes de começar a fazer as osteotomias. Então, a ideia é que aqui, no momento que eu faço as medidas e travo as minhas medidas, quando eu clico aqui novamente, depois de feito o planejamento, aparecem as medidas pré- e pós-operatórias. Ok? Aqui estão dando iguais, porque eu não bloqueei esses meus dados no pré-operatório. Então, essa é a ideia de planejamento pré-operatório radiográfico. Ah, mas se eu quiser agora fazer minhas medidas, você faz de novo lá o procedimento, tá? E tira suas medidas em relação à sua discrepância de perna, se você quiser fazer agora, isso é possível ser feito, mesmo que você não tenha bloqueado os seus dados pré-operatórios. Então, está dando aqui 4,3 milímetros de discrepância e uma distância em relação ao centro de 5,3 milímetros. Eu acho que é essa informação que nos parece interessante ao planejamento do raio-x. Eu vou seguir e quero só apresentar só mais uma ferramenta rápida aqui em relação a raio-x, tá? Vou mostrar um planejamento tomográfico. Aqui em cima eu importo as imagens. Eu vou importar agora uma tomografia para que vocês percebam a utilização
das ferramentas na tomografia e a importância delas. Estou subindo uma tomografia que quase não tem artrose, mas para a gente poder identificar qual é o passo a passo do sistema. Toda vez que você sobe uma tomografia ou uma ressonância, vem vários cortes aqui. Essa tomografia só tem esse corte e esse é o corte importante, que é o corte axial. Selecione sempre o corte axial. E uma vez selecionado, e tomografia e ressonância só aceita você selecionar um único corte. Selecionado esse único corte, você inicia o planejamento. Agora, essa ferramenta vai abrir para você um planejamento híbrido ou um planejamento em 3D. Você pode selecionar qualquer um dos dois, mas o mais interessante é que seja híbrido. E vamos começar um planejamento de quadril. Com a FIA ele costuma demorar um pouco mais, mas é igual carro a álcool. Ele ronca, 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 mas depois que pega, vai em frente e funciona bem. Então, lá na Europa não tem carro a álcool, né? Só a diesel. Então, o povo não deve estar nem entendendo o que a gente está falando. Então, uma vez que essa imagem sobe, ele vai aparecer uma outra ferramenta aqui de selecionar os cortes. E como a tomografia é uma coisa que você pode ter ideia de outros cortes, quando você tem o corte axial, que é o corte de tomada das imagens, o sistema te dá a opção de ter mais outros 2 cortes adicionais, mesmo que você só tenha imputado o corte axial. Você seleciona o coronal e o sagital, ou só deixa os 2 selecionados ou os 3, e conclui a sua submissão de imagem. Uma vez que a imagem sobe, esse passo também é um pouquinho mais demorado, mas imagine que estamos trabalhando com média de 800 a 900 imagens, tá? Então, mesmo que demore, o sistema está trabalhando com uma velocidade bem interessante para que permita um planejamento tomográfico. Ele abre as imagens dos cortes e abre a imagem em 3D. O menu é o mesmo, igualzinho. A diferença é a disposição dessas imagens. O que a gente vê e aconselha é aumentar essas janelas do corte principal do seu início de planejamento e expor melhor o corte coronal. Nesta lupa, você aumenta e expõe melhor o lado que você quer começar o planejamento. Sempre que você seleciona um quadrado, é nele que você vai atuar. Ao selecionar, aqui embaixo, essa ferramenta movimenta as imagens desta tomografia. Tá? E se você seleciona o corte em 3D, temos outras 4 ferramentas aqui, que hoje eu vou me ater a 2, para não ser tão chato. Esta ferramenta te permite diminuir o foco do que você quer fazer, e isso é extremamente interessante para a otimização do sistema, porque são muitos cortes para serem utilizados. Pegando nos pontos e trazendo, você traz o foco para as imagens principal. Feito isso, você consegue soltar esse cubo e direcionar essa pelve para a posição que você quer com o lado direito do mouse, do botão direito do mouse. Para quem usa Mac, 2 dedos e pressionando o touch. Então, aqui está o segmento. Percebam vocês que a gente pode começar a planejar fazendo a seleção dos procedimentos. Então, eu seleciono o que eu quero, ok? E seleciono a imagem que eu quero e seleciono o procedimento. Eu vou fazer um quadril nesse paciente do lado direito. Então, artroplastia à direita, inicio o meu planejamento. Veja que ele faz a mesma coisa que ele fez no raio-x. Porém, aqui eu tenho a possibilidade de ter uma precisão de medida, porque eu posso modificar o ponto e a visualização da minha tomografia. Ok? Vou fazer isso aqui rapidamente para demonstrar todas as ferramentas que o software vai mostrar para vocês. Então, mas eu não estou vendo a linha de Kuller aqui. Mexa na imagem, procura a linha de Kuller, ok? E não estou conseguindo visualizar, é muito difícil. Aqui você aumenta o número de planos. E se você modifica esse número de planos, a linha de Kuller aparece como se fosse um raio-x. E aí você tem facilidade de pontuar e localizar a sua linha de Kuller. Então, a ideia é você utilizar sempre as ferramentas que o sistema te dá
para facilitar tanto a sua percepção e a sua possibilidade de modificação. E o trocante do outro lado sumiu. Mexa a imagem, visualiza o trocante e marca, tá? Parte inferior do colo, parte superior do colo. Vou diminuir um pouco a minha imagem para ver se aparece um pouquinho mais de fêmur. Então, medial, lateral, medial, lateral. Essas aqui são as medidas. Se eu quiser assumir com essas medidas, eu posso assumir, tá? E vou fazer agora um pouquinho mais rápido para a gente não ter tanto tempo de planejamento. Vou utilizar a ferramenta de corte, e é aqui o grande diferencial do PicMed. Agora, como eu estou fazendo a tomografia, ele abre a minha barra de osso. E ao selecionar o osso, ele vai me permitir fazer um corte com menos preocupação de limite em relação a onde é que eu estou fazendo esse corte quando eu utilizo a radiografia. Porque o sistema ele tem uma inteligência que permite que você, após selecionado a região de corte, ele demora, mas ele vai selecionar só o que é osso naquele segmento. E tudo o que acontece nessa imagem que você selecionou vai acontecer no 3D, vai acontecer no corte axial, vai acontecer no corte sagital. Para quem tem costume de utilizar esse tipo de sistema e sabe que isso é um ato demorado na tomografia, e tanto na ressonância quanto na tomografia. E fazer isso ser rápido e propício e inteligente como o que a gente percebeu no PicMed é um pouco mais difícil. Então, aquela ferramenta circular está aqui novamente. Ó. Isso quer dizer que o meu corte foi ativado. Percebam vocês que tem uma linha amarela em volta do fêmur, ó, que é o sistema que reconheceu o osso e cortou o fêmur. E se eu pegar agora e fizer uma mobilização desse eixo, ele vai me permitir fazer uma movimentação desse fêmur, tanto no eixo axial, ou coronal, tá? Quanto nos outros eixos, que seria uma coisa bem interessante para o pessoal que tem algum interesse de fazer uma cirurgia preservadora. Então, eu vou localizar o quadril do lado direito que ele segmentou. Olha aqui, ó. A ferramenta está aqui. Vou mudar a minha ferramenta para o centro do eixo. E se eu pegar aqui agora e fizer, ele vai fazer uma rotação interna e rotação externa. Percebam, senhores, que todos os movimentos acontecem em todos os planos, em todas as apresentações de imagem. O que é uma coisa bem interessante quando a gente fala em relação a um procedimento de visualização como o quadril, que é uma visualização em 3D. Tá? Eu agora vou fazer desta segmentação aquilo que a gente já se propôs a fazer, que é a artroplastia. Luxei o quadril, preparo o acetábulo, tá? Posso colocar um implante que me interesse. Vamos supor que eu tenha aqui a intenção de colocar um implante em 3D da Johnson, que é um acetábulo Pinnacle, tá? Peguei a ferramenta, trouxe esse acetábulo para a região que me interessa, mudo a rotação e visualizo que eu posso talvez medializar um pouco mais esse acetábulo. Percebam, senhores, que a imagem aparece toda aqui e aqui. A cobertura está boa, o ângulo parece que está bom, mas a inclinação da antiversão não parece estar boa. E essa inclinação de antiversão e a profundidade também, olhando aqui, não está. Eu posso modificar, trazer isso mais para o anterior, modificar a minha visão tomográfica para onde tem maior cobertura óssea, realmente essa antiversão está péssima, e modifico essa antiversão com o que eu tenho para fazer com o uso da ferramenta. Me parece até que ela está grande, né? Eu posso até ter que modificar o tamanho dela. Opa! Não vou modificar para a gente não perder tempo, mas a modificação do tamanho dela é igual no raio-x. Clicar no mouse à direita e configura o seu implante. E aí você pode modificar o tamanho desse implante aqui. Ó. 66 está gigante. Então, esse tamanho me parece um tamanho bem mais aceitável. Eu mudo o segmento, seleciono o acetábulo,
e trago ele para a região que me interessa para que eu possa ter um melhor posicionamento. Ok. Me parece que esse é um segmento de acetábulo bem interessante. Então, se você quiser mudar isso e perceber isso com a melhor visão frontal, você aproxima o acetábulo e roda ele para você. Tá? Parece que no corte ele precisa subir um pouco mais aqui. Então, é isso aqui que é planejar, pessoal. É tentar trazer para a sua realidade o que você tem do implante que você quer utilizar. E da mesma forma, a gente poderia fazer no fêmur. Eu vou me isentar de fazer esse fêmur aqui, porque os implantes do fêmur estão aqui. Ó. Eu posso selecionar o fêmur e se eu usei um acetábulo da Johnson, vou usar um outro acetábulo que tem em 3D da Johnson também, que é o Coreio. Ele entra aqui, eu posso modificar, vou mudar o lado. Vou modificar. Então, esse implante está aqui, ó. Quando eu trago ele para lá, ele vai aparecer no meu planejamento nessa região. Ah, não é o Summit não, gente. É o Coreio que tem 3D, tá? Isso é uma coisa que a gente vai disponibilizar para vocês, que é qual implante a gente tem em 3D e qual a gente não tem em 3D para vocês poderem trabalhar. Tá? Então, a visualização dele nessa região é necessário perceber, rodar, mudar. Então, tem a possibilidade de fazer a implementação dele no fêmur e a redução dessa artroplastia e a melhor visão em relação ao que a gente quer do pré-operatório. O implante está aqui. Deixa eu pegar ele e trazer ele um pouquinho para cá. Ok, eu poderia ter feito a osteotomia do colo femoral, mas para não ser cansativo, eu achei melhor a gente seguir mais na apresentação das ferramentas do que na perfeição do planejamento propriamente dito. A gente leva esse implante e essa cabeça até o acetábulo e consegue visualizar com uma certa facilidade o posicionamento tanto do fêmur quanto do acetábulo. Talvez eu possa ter tido dificuldade de apresentar isso aqui para vocês, mas a ferramenta do corte, a ferramenta do fêmur, a ferramenta do acetábulo e da manipulação do fragmento, eu acho que ficou bem apresentada. Uma outra coisa interessante que eu acho que é para a gente finalizar é a possibilidade de osteotomias que a gente tem muita dificuldade de realização e se a gente segmenta esse fêmur de um lado, a gente consegue fazer cortes em 3D. Então, eu vou cortar o fêmur de um lado e a gente consegue fazer cortes e planejamentos de cirurgia preservadoras, como uma osteotomia periacetabular, por exemplo. Então, eu posso tirar o fêmur da minha região de interesse para expor aquilo que me interessa, que é o acetábulo. Já estou encerrando, tá? Demora um pouco do... Uma vez selecionado o fêmur do outro lado, eu posso extrair esse fêmur e esse acetábulo fica totalmente exposto. Eu seleciono novamente, eu seleciono o 3D e seleciono a minha ferramenta de corte e posso utilizar essa ferramenta de corte da forma que eu quiser no 3D para preparar uma osteotomia periacetabular ou uma osteotomia
de qualquer segmento que me interesse do acetábulo. Ok? Doutor Jean, por favor, fique à vontade. O João está de volta? Sim, estou aqui. Boa noite, o João está aí, boa noite. Anderson, agradeço muito a sua apresentação. Foi rápida, mas bastante ilustrativa, mostrando as potencialidades, né? Lógico que tem lá no site da PicMed tutoriais para ensinar a gente. Agora, a planejamento de uma radiografia, numa radiografia é bastante simples até, né? Pelo que você explicou. Tem algumas perguntas aqui no chat que eu gostaria de perguntar para você. O Manuel Diógenes, por exemplo, pergunta assim: boa noite, e a cabeça femoral, colo curto, médio ou longo? Então, talvez valha a pena voltar na radiografia para mostrar para ele essa questão do tamanho do colo, que é importante mostrar isso. O colo aqui, qual é o nome do colega, doutor Jean? Manuel Diógenes, lá de Fortaleza. Pronto. Manuel, o colo aqui, ele vem como implante separado. As marcações, tá, do implante, tanto femoral quanto o próprio colo, já nos permite a observação em relação... Eu estou falando e seguindo aqui para ver se eu consigo apresentar um template de um acetábulo, de um fêmur, para você poder ver. Tá? Então, quando eu faço esse tipo de input, o implante me apresenta essa marcação. Então, aqui, ó, se eu pego aqui um acetábulo, um fêmur, por exemplo, um fêmur summit, tá? E imputo ele me apresenta aqui alguns pontos de marcação relacionados a um colo curto, médio e longo. Outros implantes também vêm com a mesma marcação, por exemplo, o implante da Exeter. Ó, eu vou imputar esse implante aqui para você poder ver. Esse implante vem já com a marcação curto, médio e longo, tá certo? Então, aqui, quando você se compatibiliza esse centro de rotação com o centro de rotação acetabular, é o tipo de colo que você está utilizando. Mas, mesmo assim, ainda assim, existem as cabeças femorais. Se você quiser imputar essas cabeças femorais e posicioná-las no seu planejamento, também é possível, tá? Eu só não tive tempo de fazer tudo isso. Inclusive, quero aproveitar para falar que provavelmente nós teremos mais 2 ou 3 apresentações de PicMed pela própria PicMed, tá? Porque isso faz uma parte do contrato assinado entre a PicMed e a SBQ para que a gente possa disponibilizar outras aulas e outros tutoriais para vocês. Eu não sei se eu respondi ao colega, mas é essa a ideia do colo femoral, doutor Jean. Manuel Diógenes, ele respondeu a sua pergunta? Sim, claro. Ótimo. É porque é muita coisa, eu tinha, mas agora você chamando a atenção, a gente vê que realmente todos esses, no template tradicional já tinha também isso, é só transferir. Muito obrigado, foi ótimo. Nada. Obrigado, outras, como o Anderson citou, o João Pedro, que é o responsável pela PicMed, e ele é português de Portugal, então isso é mais uma facilidade que a gente tem de falar em português. Ele vai disponibilizar, como o Anderson falou, novas apresentações sobre isso. Também tem o tutorial no próprio site da PubMed, da PicMed. Felipe Takatsu, excelente software, superou as expectativas, será muito útil e vai disseminar ainda mais o planejamento pré-operatório. Parabéns aos envolvidos. Aqui o Pedrone também fala que é espetacular as possibilidades desse programa. Marcos Giordano parabeniza a SBQ, mais uma excelente prestação de serviço para todos nós. E tem mais uma pergunta aqui, mais 2 perguntas no Questions and Answers. Felipe Lima, esta moeda do filme, está no filme ou na mesa do raio-x? Eu vou te explicar, eu gostaria de responder essa pergunta. Pelo trabalho que a gente fez, que está publicado, que o Anderson mostrou, se você colocar a moeda na mesa de raio-x, uma moeda dessas antigas de 25 centavos tem 25 milímetros. Se você colocar na mesa de raio-x e tirar 9%,
que é para considerar que ela ficou mais perto do ecrã, então ela não vai ter 25, ela vai ter menos, ela vai ter 23. Então, quando você colocar o número do tamanho da moeda, você, ao invés de colocar 25, se você colocou na mesa, como é essa técnica que a gente usa, você coloca como se a moeda tivesse 23 milímetros, ou seja, tira em torno de 9%. 22 ou 23 você consegue planejar, tá ok? Respondi sua pergunta, Felipe? Lafayette Laje, muito interessante software, permite simular cirurgia preservadora. Seria possível simular movimentos que podem luxar a prótese e podemos ter o melhor posicionamento do acetábulo dependendo do tilt da pelvis? Essa pergunta é para o Anderson. Sim, há possibilidade, sim. Eu não vou levar a imagem tomográfica lá para você ver, mas você percebeu que quando eu mudo o eixo de rotação, utilizando essa ferramenta azulzinha aqui na tomografia, ela pode permitir a movimentação tanto nos 3 eixos, tá? E a próxima versão do PicMed, que vai sair até final de setembro, ela, além disso, traz uma ferramenta chamada ferramenta de impingement, que é uma ferramenta que, quando dois locais que você selecionou se encostam, ele começa a ficar vermelho e dá uma diferenciação da imagem tomográfica. Respondido? Conseguiu responder. Silvio Macho, que fala que parabéns à diretoria pela iniciativa, parece que as coisas ficaram mais fáceis para o planejamento digital. Luciano, parabéns a todos, muito intuitivo e eficiente. Guido Marques também fala que o software é muito intuitivo e com ótimos recursos. De perguntas, deixa eu ver aqui no Question and Answers, o Lafayette se sentiu respondido com a sua pergunta. E nós temos mais tempo ainda. O João vai falar sobre a Pic Health. Ótimo. João, por favor, pode assumir então a apresentação. Quem quiser continuar fazendo perguntas, por favor, pode perguntar no QIA ou escrever no chat. Isso. Obrigado uma vez mais pelo convite. Antes de mais, peço já desculpa caso a ligação não seja a melhor, mas isso já todos sabemos da qualidade da internet nos hotéis e, portanto, é natural que às vezes me possam perder ao longo da apresentação. De qualquer maneira, dar os parabéns ao Dr. Anderson pela excelente apresentação que fez. Portanto, com relativo pouco tempo de uso, acabou por fazer aqui uma excelente apresentação das principais funcionalidades que o nosso sistema tem. Dar apenas uma nota relativamente à questão do facto, o nosso objetivo é trabalhar agora também com empresas nacionais brasileiras, de modo a que possamos incluir na nossa base de dados os implantes que acabam por utilizar de marcas brasileiras, não apenas das marcas mais internacionais. E, portanto, todas aquelas marcas que nós vimos, aqueles logotipos que nós vimos na apresentação do Dr. Anderson das diferentes empresas, nós temos os implantes de todas essas casas em 2D. Em alguns casos temos também em 3D, como é o caso da Johnson, no caso da Stryker, no caso da Zimmer Biomet, em que temos também esses implantes em 3D e existe lá a opção para podermos filtrar apenas por implantes em 3D, de modo a que às vezes seja mais fácil fazer essa pesquisa. Eu se calhar fazia uma pequena apresentação que também preparei para hoje. Ver se eu consigo partilhar aqui o ecrã. Isso. Perfeito. Vou partilhar aqui. Penso que estão a ver o ecrã. Sim. Conseguem ver a apresentação? Isso. Sim. Ótimo. Portanto, é um facto, e acho que a prova disso é estarmos a fazer a apresentação aqui hoje, é um facto que estamos naquilo que é chamado o Golden Age para a tecnologia particularmente na área da saúde. E, portanto, o nosso objetivo, e ao longo da apresentação de hoje vão perceber isso, mas vão perceber ainda mais isso ao longo desta parceria que nós temos agora com o SBQ, sendo que vai ser possível terem acesso também aos updates do sistema, à medida que o sistema for tendo esses updates. O Dr. Anderson já deu aqui um lamiré de algumas das funcionalidades que nós vamos lançar e eu hoje também vou apresentar um dos módulos que vai sair de uma das próximas versões. A empresa, apesar de ser uma empresa relativamente jovem, nós tínhamos como missão e sempre tivemos como missão fornecer este tipo de soluções de modo a que conseguíssemos facilitar o vosso trabalho.
a equipa é composta essencialmente por engenheiros biomédicos, por médicos ortopedistas e, portanto, existe aqui uma simbiose entre aquilo que é a engenharia e aquilo que é a medicina e a prática da medicina. E, portanto, o nosso foco sempre foi como é que nós conseguimos, através da tecnologia, ajudar-vos a fazer uma melhor preparação para a cirurgia, porque sabemos perfeitamente de todas as dificuldades que encontram, seja antes de começarem a cirurgia, seja até durante a cirurgia, e portanto nós queremos ajudar a tornar esse processo mais fácil para que todos juntos possamos focar naquilo que é essencial, que é o paciente, no final do dia. E portanto, de uma forma muito rápida, até porque o Dr. Anderson já focou bastante isso, portanto, temos essencialmente 4 passos dentro do sistema, que é o input das imagens, temos também depois a escolha da subespecialidade em que estamos a trabalhar, neste caso será na cirurgia do quadril e todos os procedimentos dentro da cirurgia do quadril. Depois podemos fazer o planeamento em 2D, como era o raio-x, em híbrido ou em 3D, utilizado a ataque e a ressonância, e como output pode ser um report normal em PDF, em que temos toda a informação das medições e dos implantes utilizados, até utilizar a nossa versão de mobile, até eventualmente a impressão 3D, como o Dr. Anderson também referiu. Eu vou passar aqui um vídeo onde tem alguns dos exemplos. Onde é que está o meu rato? Está aqui. Portanto, temos aqui um exemplo que o Dr. Anderson até já apresentou. Estou aqui a tentar descobrir onde é que está o meu apontador, que não me está a aparecer. Mas, de qualquer maneira, já está a fazer a apresentação do vídeo. Se vou fazer aqui uma coisa até para ser mais simples. Vou fazer aqui uma pausa e cancelar. Tentar o vídeo diretamente. Isto. Exatamente. Sim, é melhor. Aqui. Isso. Portanto, vou passar para o do 3D. Exatamente. Portanto, esta é uma nova iteração do procedimento que o Dr. Anderson acabou por apresentar em 3D. E, portanto, como veem, estes passos iniciais são sensivelmente os mesmos. O que muda é o que vai acontecer a seguir. E, portanto, alinhado com aquilo que eu estava a dizer, em que o foco é sempre acelerar processos e ajudar-vos a perceber melhor o problema do paciente antes de começarmos a fazer o planeamento, aqui, se repararem, a imagem já foi toda ela segmentada. E, portanto, enquanto o Dr. Anderson, por exemplo, selecionou apenas o fémur direito ou apenas o fémur esquerdo para fazer a segmentação e depois, eventualmente, até uma osteotomia, aqui, se repararem, essa linha amarela está à volta de todos os diferentes ossos, desde o fémur direito, o fémur esquerdo, o acetábulo direito, o acetábulo esquerdo, e, portanto, o sistema fez essa segmentação automaticamente. Depois temos também a marcação dos pontos, como já estávamos a fazer inicialmente, mas depois aqui é que começa a parte mais interessante. E, portanto, nós aqui selecionamos o fémur que queremos planear, neste caso vamos escolher o fémur direito, e quando selecionado o botão de Next, automaticamente ele vai buscar à base de dados uma cup que ele acha que eventualmente será mais indicada para aquele paciente. E depois das duas, ou fazemos a manipulação, como o Dr. Anderson também estava a fazer, manual, portanto podemos ir ao 3D ou ao 2D e fazer essa manipulação, ou podemos utilizar estes sliders que temos aqui no menu do lado esquerdo, que permitem eventualmente um posicionamento do implante mais aprimorado. Podemos também fazer como temos aquele botão que diz Refresh Rimming, em que basicamente o que ele simula é, tendo em conta o posicionamento daquela cup, nós podemos simular até o rimming que vai ser necessário fazer para colocar a cup naquela posição. E, portanto, o objetivo com este passo é automatizar a escolha da cup. Eventualmente poderemos até mudar o tamanho desse implante, mas pelo menos temos uma base para começar. Quando clicamos em Next, automaticamente o que ele faz é seleciona a stem, a head e o liner correspondentes para aquele posicionamento, da mesma forma, utilizando exatamente os mesmos algoritmos, nomeadamente até a stem mais adequada, tendo em conta a dimensão do canal intramedular, de modo que a stem consiga ser posicionada naquele fémur. E automaticamente ele faz também a recessão da cabeça femoral, de modo a que consigamos ter basicamente o resultado final.
Portanto, da mesma forma, poderemos mudar os implantes para os tamanhos que achamos mais adequados, mas de qualquer maneira temos sempre uma base por onde podemos começar, em vez de fazer tudo 100% manual, como o Dr. Anderson também estava a apresentar. Teremos sempre essa possibilidade, portanto será sempre possível fazer este planeamento manual, tal e qual como o Dr. Anderson estava a explicar, mas isto acaba por ser uma nova iteração que nós também vamos lançar, de modo a automatizar esses processos. E portanto é isso que é a nossa convicção e aquilo em que nos comprometemos, é que ao longo do tempo virão novos updates que acabaram por melhorar o sistema, torná-lo mais rápido, torná-lo mais ágil e de modo a que seja naturalmente cada vez mais útil para os planeamentos que possam vir a fazer. Depois temos aqui outro procedimento também que é possível fazer, portanto, não vou entrar em grande detalhe aqui, queria mesmo era mostrar-vos as novas funcionalidades que vamos lançar. Portanto, vou passar novamente à apresentação. E aqui está. Portanto, de uma forma muito rápida, o sistema acaba por ser cross-platform, ou seja, é possível utilizar o Windows e o Mac exatamente a mesma versão e, portanto, só precisam de ter acesso a um login, instalar num Windows ou num Mac e conseguir utilizar nos dois. Temos também uma versão de iPad, que funciona exatamente no mesmo modelo e a possibilidade então de criar um ficheiro STL para enviar para uma impressora 3D. Isto é um dos nossos médicos que tem vindo a utilizar o sistema quase desde sempre e, portanto, aqui um testemunho. Relativamente às principais funcionalidades que o sistema tem correção de deformidade, redução de fratura, o planeamento em 2D ou 3D, utilizando também, por exemplo, o planeamento híbrido, que era o que nós estávamos a ver, que era o 2D ao lado do 3D, tal e qual como o Dr. Anderson apresentou. Temos também a possibilidade de ter uma integração com a nossa cloud, se isso for do interesse no futuro. Temos também a integração com o sistema de PACS, de modo a ir buscar essas imagens ao servidor onde as imagens estão armazenadas. Sem entrar em grande detalhe, só explicar mesmo que o sistema acaba por ser bastante transversal dentro daquilo que é a cirurgia em ortopedia e, portanto, vamos desde o joelho até a cirurgia de trauma, passando por spine também. Novamente o slide até que o Dr. Anderson utilizou, e temos então aqui as marcas que temos disponíveis na nossa base de dados e o objetivo é, naturalmente, estarmos sempre a aumentar não apenas as bases de dados dessas marcas, mas também as marcas que temos disponíveis na nossa base de dados. Outro médico também tem trabalhado connosco desde sempre, é que diz que a nossa ferramenta é a única no mercado que permite este planeamento em 3D sem que acabemos por demorar muito tempo. E aquilo que é fundamental, e também por isso é que deixei para o último slide, mas que é sempre interessante dizer, é que o nosso sistema está aprovado para os mercados que acabam por ser os mais difíceis na obtenção desse tipo de certificação, que é naturalmente o mercado europeu e o mercado norte-americano, sendo que naturalmente isto passará também pela Anvisa e, portanto, daí estamos todos salvaguardados, mas só para deixar a nota de que, do ponto de vista de certificação, tudo o que é necessário o nosso sistema tem. Portanto, muito obrigado pelo vosso tempo, pela vossa disponibilidade e pela oportunidade de estar a apresentar aqui o sistema da PicMed. Muito obrigado, João. Tem algumas perguntas a mais que você poderia até, você, João, se quiser também, desculpa, nos ajudar a responder. Eu vou falar as perguntas que tem no chat aqui. Parabéns a todos, o Luciano, o Guido também. Aqui o Kimura, o Osamu Kimura, ele pergunta o seguinte: na parte de preservadora, há implantes como placas e parafusos? É capaz também de simular ressecções ósseas? Essa é a pergunta do Osamu, Anderson. Ressecção óssea, sim, tá? E a gente tem aquela ferramenta de corte e a gente selecionando bem a área onde a gente quer fazer o corte, ele vai fazer a ressecção óssea ali onde a gente quer. Eu até experimentei fazer uma osteocondro de um colo daquela tomografia que você viu lá e deu certo, tá? É que é muito pouco tempo para mostrar tudo, mas nós já estamos alinhando com a comissão de trauma e a comissão de preservadora para montar dias de treinamentos PicMed para cada comissão e certamente os assuntos vão interessar para cada um que teoricamente vai poder ver. Nós não teremos disponibilidade de placas e parafusos dentro daquilo que teoricamente está previsto, mas eu acredito que com o tempo o João vai acabar devolvendo não só
o treinador da equipe do Flamengo para a felicidade do Thiago, como também vai ajudar a possibilidade de ter placas e parafusos, não só artroplastias. Mas pelo menos um parafuso, Anderson, dá para colocar numa imagem, tipo planejar Tá. um parafuso sacroiliaco? Tem como você mostrar rapidinho? Sem dúvida nenhuma. Porque aí eu acho que responde a pergunta do Osamu. Eu só vou precisar abaixar, tá? Ah. Tudo bem para vocês? Vê se enquanto isso dá tempo de fazer isso. Você vai tirando alguma dúvida. Aqui então também é até bom. Tem uma que eu pergunta do posso Daniel. mostrar aqui aonde é que a gente faz, aonde a gente baixa Mostra então. os implantes. Mostra como é que baixa. Um parafuso só é suficiente. Só para o Osamu ter a resposta completa. Então aqui, ó, eu vou voltar então aqui, ó. Nessa setinha aqui de baixo é o banco de dados de... Você tem que compartilhar sua tela. Tô voltando. Ok? Visualizando? Aí. Baixa um parafuso. Um parafuso Nessa só seta aqui, ó, é o banco de dados dos implantes. Então, quando a gente seleciona template, aqui aparecem os templates que você já baixou. E aqui são os templates que a gente tem ou na nuvem ou local. Esses são os implantes que eu tenho local. E se você clicar no servidor, tá? Aqui você tem todo esse portfólio de implante. Então eu vou baixar aqui um parafuso de titânio, uma placa. Então aqui, ó, eu tenho essa disponibilidade de placas, essa disponibilidade de parafusos. Então deixa eu ver se ele vai identificar como canulate. Já identificou. Aí, ó. Perdão. Aqui, ó. Trochanteric, Canulate Expert Nail, Canulate Trochanteric, ok? Então, deixa eu ver se Screw fica melhor. Porque tem todo o portfólio da síntese, né? Então, aqui, ó. Cortex Screw. Vamos achar um parafuso 6,5. Ou 7. Não vai ter. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre... Deixa eu baixar um e vou te mostrar, talvez, alguma coisa relacionada a parafuso. Vertical de 6, 7. Aqui, ó. 7.3, canulado Screw 32. Vou selecionar ele, seleciono ele e baixo. Deixa eu tirar daqui. Transfiro o implante. São 28 parafusos. Então, ele vai fazer o download desses parafusos. Entretanto, doutor Anderson, enquanto fazemos aqui o download, se calhar eu aproveito para também responder algumas das questões que estão aqui relacionadas com futuros fabricantes, que eu estava a ver aqui de lado também essas questões. E, portanto, nós temos disponibilidade, acho que foi o doutor Moria que colocou isso aqui no chat. Relativamente a qualquer marca ou fabricante de implantes que nós possamos incluir na nossa base de dados, naturalmente nós estamos disponíveis para o fazer. Aquilo que nós pedimos é também a vossa ajuda para que façam a ponte com, eventualmente, os vendedores ou os representantes dessas marcas que eventualmente poderão ter algum contacto, ponham em contacto com essas pessoas de modo a que possamos acelerar o processo. Portanto, do nosso lado, existe total disponibilidade para aumentar o banco de dados de implantes. Portanto, a única coisa que pedimos é também a vossa ajuda para fazer essa ponte com os fabricantes, de modo a que possamos ter acesso e depois incluir no nosso sistema. Assim que tenhamos acesso, nós lançamos um update e, portanto, depois vocês acabam por receber também esse update. Obrigado. Então, eu acho que é isso aqui que ele queria ver, um parafuso. Eu configuro, né? Coloco o comprimento dele aqui, parafuso 80 de comprimento, 32. Eu não calibrei, tá?
Então, essa alteração de dimensão, essa possibilidade de esse parafuso estar gigantesco aqui, ó, é a ausência da calibração, ok? Eu trouxe o parafuso da forma que ele veio, sem calibração, tá bom? Mas eu queria te mostrar que é possível trazer um parafuso, tá? O importante é mostrar isso, que é possível. Eu acho que está respondida a pergunta do Osamu. Tem mais também um comentário aqui, ó, pelo próprio Moria, João. Ele fala assim, caso de revisão, a possibilidade de planejamento com cunhas, exemplo daquelas cunhas de Tantalum, da Zimmer. E parabéns pela diretoria pela nova aquisição. Tem, João, essa pergunta? Tem as cunhas de Tantalum da Zimmer, por exemplo? Vou ser 100% honesto, não sei, mas isso é algo que o Dr. Anderson, a procurar aqui, também consegue ver. Passam milhares de implantes pela nossa base de dados e, portanto, não sei. Mas é uma questão de vermos aqui na base de dados. Não. Se calhar, Dr. Anderson, até para ser mais fácil, apaga o que escreveu no texto, no nome, em cima. Isso. Não escreva nada, filtre só pelo fabricante. Como no filtro. Se carregar nesse filtro ao lado da palavra fabricante, na tabela, o símbolo aí, em baixo, tem a espécie desse filtro ao lado da palavra. Não. Ao lado da palavra fabricante, na tabela, tem um filtro. Não. O fabricante é Zimmer, que ele quer saber, tá? Essas cunhas que ele está falando são todas da Zimmer. Okay. Eu não acredito que tenha cunha separada. Okay. Mas uma coisa, Moria, eu posso colocar aqui a nota para... uma coisa, Moria, que da Zimmer são o portfólio mais completo deles realmente é Zimmer. Em relação à cunha, eu acho que a gente poderia tentar facilitar isso, não tenho dúvida. Ok, muito bom. Isso tudo é possível de colocar depois, só pedir para o fabricante colocar, mas mesmo assim você vê o tamanho do defeito. Agora, sem dúvida, o Moria fez uma bela, um belo comentário, porque se tiver as cunhas é melhor, porque você já coloca e planeja as cunhas, já sabe que cunha que vai usar, né? Aqui o Marco Bernardo Cury também parabeniza pela aquisição. E também temos perguntas aqui no QIA, que é a pergunta do Daniel Futuro, que fala, e a versão femoral? Como é que você planeja a versão femoral? É possível planejar a versão femoral, Anderson? Sim. A versão femoral a gente vai fazer com a visão axial ou sagital do que você tem em relação à sua tomografia. Eu não sei se você chegou a ver no momento em que a gente estava mexendo, é porque eu me preocupei em apresentar a imagem do corte coronal, né? E acabei não me preocupando em colocar para você um corte sagital, né? Mas você tem como modificar essa situação sem dúvida nenhuma. O importante é responder isso para o Daniel. É possível, Daniel. Aqui também o Daniel completa a pergunta: com quem o fabricante deve entrar em contato para adicionar seus materiais? Acho que essa pergunta o João Pedro podia responder, né? Se tiver algum fabricante nacional, com quem que ele deve entrar em contato para poder incluir no software? Sim, o contacto pode ser direto comigo, que depois eu também faço a distribuição dentro da equipa. E, portanto, o Dr. Giancarlo e o Dr. Anderson podem passar tanto o meu e-mail como o meu contacto do WhatsApp. E, portanto, o fabricante pode entrar em contacto direto comigo e depois eu faço o envio respectivo para elementos da nossa equipa. Ok. Lucas Leite também, a gente não tem muito tempo para continuar aqui. Mas, Lucas Leite, parabéns, espetacular. Podemos incluir algum implante que ainda não está em 3D? A questão é, tem bastante implantes que não estão em 3D, João Pedro. Como é que faz para incluir os que não estão em 3D? A
resposta mais honesta é não depende de nenhum de nós, nem da SBQ, nem da PicMed. Isso depende do fabricante. À medida que nós temos estes contratos com os fabricantes para ter acesso aos implantes, e à medida que eles vão lançando as novas versões, seja em 2D ou 3D, nós temos acesso. E, portanto, o máximo que nós conseguimos fazer as versões assim que eles e, portanto, não há muito que possamos fazer para ter mais. Ou seja, é o fabricante que tem que lançar a versão 3D. Tudo Isso, bem. isso. Mas o importante é que tem as versões 2D e é possível, a empresa é aberta para colocar os implantes que as empresas disponibilizarem. Aqui Então, um já, atendente anônimo. eu quero só mostrar aqui para o colega que perguntou anteriormente, aqui, ó. Quando eu tenho a visão axial, eu consigo mudar a versão femoral. Daniel Futuro perguntou isso. Tá satisfeito, Daniel, com a resposta? Ok. Está enxergando o que ele está mostrando lá? A versão, mudança de versão do componente, inclusive em 3D lá na 3D. Mudança de versão lá no 3D também. Aqui tem também um comentário, uma pergunta aqui de um atendente anônimo, de alguém anônimo. Boa noite. Daria para traçar ângulos acetabulares, como por exemplo o CE de Weiberg e o ângulo VCA? Isso dá, né? É só para colocar os ângulos lá na radiografia, ele perguntou. Você quer mostrar de novo para ele como é que faz os ângulos? Ângulo CE, ângulo VCA? VCA tem que ter a radiografia em oblíqua, né? Não tem. Agora o CE pode. Toda vez que você tiver um raio-x normal, se quiser planejar uma preservadora, é possível a gente fazer os planejamentos. Inclusive, é que eu só parei na possibilidade de uma visualização da imagem para fazer artroplastia. Mas eu me preocupei em mostrar aqui uma lista para vocês de procedimentos. Então, aqui, ó, eu vou entrar de novo sem calibrar, tá? Então, se ficar grande, gigante, é porque eu não calibrei. Então, aqui, ó, procedimentos. Se eu quiser fazer aqui, ó, discrepância, proximal, ângulo, displasia. Se eu quiser cair em displasia, ele vai me dar alguns parâmetros em relação à inclinação acetabular, a displasia acetabular. Então, existe mais procedimentos no sistema do que só a artroplastia propriamente dita. E eu acho que é isso que, teoricamente, a gente só vai conseguir visualizar mexendo o sistema. Tá? Eu não sei se eu respondi sua pergunta fazendo isso, mas estou mexendo aqui para você poder visualizar que existe a possibilidade de visão de outros ângulos relacionados à artroplastia. Pode falar, Tujo. Muito bem. Eu acho que respondeu a pergunta, né, do anônimo. Aqui também tem um comentário do Tiago. Qual é a plataforma, isso é pergunta talvez para o João, qual é a plataforma que a empresa PicMed recomenda, sendo mais prático e aplicativo para planejar com o iPad no centro cirúrgico, para planejar direto no centro cirúrgico? Qual que ela recomenda como sendo mais prático e rápido para o uso do aplicativo? Eu acho que no caso do computador, tipicamente a versão de Mac, portanto no MacBook, acaba por ser mais rápida, até pelo facto da máquina em si normalmente ser mais rápida. Mas ela funciona muito bem. Aliás, o Dr. Anderson está aqui a fazer estas demos atrás de demos, utilizando uma máquina Windows, e portanto não existe nenhuma que consigamos dizer que vai funcionar melhor nesta ou naquela, porque depois depende muito das especificações da máquina em si. Normalmente, nos MacBooks acaba por funcionar melhor, mas tipicamente um Mac com uma máquina com Windows funciona bem também. Ok. Aqui o Laje, por acaso é possível disponibilizar pessoa para nos auxiliar nos primeiros casos? Não, vai ter tutoriais. Tem um tutorial lá para você ler na internet, no site da PicMed, e vão ter outras apresentações sobre isso, conforme as dúvidas vão surgindo. O tutorial vai ser bem intuitivo, bem fácil, então é só olhar o tutorial lá no site da PicMed.
Você quer fazer mais algum comentário, Anderson? Não, Tatiana, eu acho que agora é só uma questão de marcarmos os próximos treinamentos, convidar os colegas e fazermos uma apresentação mais tranquila de uma osteotomia, de uma prótese, de uma preservadora. Fica a dica aqui, então, para os senhores baixarem o programa, né, nos seus computadores, começarem a planejar e treinarem, né? E agora, no futuro, a gente vai tirando as dúvidas em outras apresentações futuras. O João vai disponibilizar também o tutorial que já é disponível e também essas apresentações que a gente vai marcar os dias, né? Mas agora precisa baixar o programa e depois que vencer os 30 dias gratuitos de experimentação, aí a SBQ vai disponibilizar para os associados login e senha para os senhores planejarem, ok? Então, basicamente é isso. Talvez, durante quando a SBQ já estiver disponibilizando login e senha, vai ter congestionamento, então nós não temos licenças suficientes para todo mundo ao mesmo tempo. Nós vamos pedir a paciência de você, se não tiver acesso ao sistema na hora, esperar um pouquinho, tentar de novo ou em algum horário mais cedo, mas isso é por conta do contrato que nós temos até para poder ter um custo-benefício. Então essa é uma coisa que a SBQ pede eventualmente a paciência dos senhores no começo, para não congestionar o sistema, tem que, eventualmente não vai permitir a entrada, porque o sistema está com as licenças todas em uso, espera um pouquinho, entra logo na sequência, só isso. Mais algum comentário para a gente encerrar? Já estamos no horário. Alguém quer comentar alguma coisa? Anderson? João? João Carlos. Guido, boa noite. Seu microfone está desligado. Tá ouvindo? Agora sim, Guido, pode falar. Queria parabenizar você, a diretoria toda, o Anderson. E ele me citou no início como fui o iniciador. Na verdade, isso já começou na gestão anterior à minha, com Galia. Nós continuamos, né? Implantamos lá na época o TraumaCAD, o João Carlos estava lá também. E agora, realmente, isso aí é uma evolução. Eu achei esse sistema mais fácil, mais intuitivo e com muito mais recursos. Então, parabéns, viu, Anderson? Você acho que é figura digital da SBQ, né? E foi grande responsável por tem nos ajudado esse tempo todo na implantação desses sistemas aí. Obrigado, Guido. Obrigado. Ele e o André Wever são os responsáveis pela TI da SBQ, merecem os nossos parabéns, que estão fazendo um trabalho. Quando sair o software da SBQ, os dois softwares que nós estamos fazendo da SBQ, um para gerenciar as provas e a SEC, e outro para gerenciar a SBQ em si, vai ser uma grande evolução também em termos de TI. Os senhores aguardem, porque isso é uma surpresa que vai ser, já está sendo feita, e a gente, daqui a pouco, não vai demorar muito, vai ter isso disponível. Alguém mais quer fazer algum comentário? Dr. Paulo Silva, Dr. Thiago Gomes, que fazem parte da diretoria, querem comentar alguma coisa? Dr. Mustafa? Então, eu agradeço muito a presença de todos. Fico muito feliz pela contribuição do Anderson, do André Wever e do João Pedro aqui. Muito obrigado a todos e boa noite. O doutor Marcos Jordano está aí, esqueci de falar. O doutor Marcos Jordano está aí. Pode entrar, Marcos Jordano, para falar sobre o quadricurso na quarta-feira. Marcos, seu microfone está desligado. Microfone desligado. Oi, Jean, tá me ouvindo? Estou ouvindo bem, pode falar. Rapidamente, novamente aqui, cara, parabéns pela iniciativa da diretoria. Parabéns, Anderson, também, por excelente apresentação. Bom, quarta-feira, quadricurso, todo mundo. O assunto vai ser exame físico do quadril, uma aula de exame físico e depois uma mesa redonda sobre como chegar aos diagnósticos sindrômicos lá por meio do exame físico. Todos convidados. O formato do quadricurso, o horário do quadricurso mudou um pouquinho. Então, agora vai ser 7:55 da noite, como os encontros virtuais. Tá, maravilha. Esperamos vocês todos lá. Agradeço demais. Até quarta-feira. Semana que vem tem também mais um encontro virtual. Da segunda-feira que vem, você tem a programação, Marcos Jordano? Bom, agora, eu acho que a gente podia acionar o nosso grande diretor científico, Ricardo Horta, porque a diretoria científica diretamente vai ser responsável agora pelos encontros. Mas o Ricardo já tem toda a grade.
vai começar com o Ricardo Horta está aí, vai começar com as regionais, né? Os encontros vão ser das regionais e das comissões de trauma e de preservador. Então, o Ricardo Horta, eu acho que está aí o Ricardo. Quer falar, Ricardo, um pouquinho sobre isso, rapidinho? Boa noite a todos. Segunda-feira é a comissão de trauma. Depois, no dia 14, vai ser uma aula do Flávio Turíbio com próximas metafisárias. Dia 21, aula da comissão de preservadora. Dia 28, a primeiro painel nacional das regionais, com a Regional Paraná apresentando o tratamento das osteólises femoral e acetabular. Tudo isso vai ser, essa programação toda vai ser disponibilizada nos canais da SBQ e no e-mail também. Né? Mustafa quer pedir a palavra? O encontro virtual vai ser do trauma nessa segunda-feira e o tema vai ser fratura segmentar do fêmur com traço proximal trocantérico no colo do fêmur. Tá? Ok. Estamos adiantados do horário, então mais uma vez agradeço a todos. Muito obrigado a toda a diretoria da SBQ. Agradeço demais. Boa noite. Até quarta-feira. Até logo a todos. Obrigado. Obrigado. Boa noite.